Olá, pessoal do cursinho. Meu nome é Janês, sou professora de Química e nós estamos aqui em mais uma quinta-feira para a gente dar continuidade ao nosso cursinho de Química preparatório para o Enem, falando sobre cálculos estequiométricos. E hoje a gente vai exercitar um pouco. Então, nada melhor do que exercitar cálculos estequiométricos com próprias questões que já foram cobradas no Enem, para a gente ter uma noção de como que eles vão vir, como que vai ser cobrada, e a gente vai discutindo e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, certo? Então, não esqueçam de dar o like, dizer que gostou da aula, a gente fica feliz, tá? E a gente vê também que você está assistindo. Então, vamos lá para a aula. A nossa primeira questão diz assim: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que tem massa molar 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrica. Considere que o veículo tradicional a combustão movido a etanol, que tem massa molar 46 gramas por mol, emite uma média de 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado também. Aqui diz para a gente considerar as emissões na geração e transmissão da eletricidade, e a reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química a seguir. Então, nós temos aqui a nossa equação química de combustão do etanol. A gente tem de importante, a gente vai comparar, tá? A emissão de carbono na forma de CO2, e ele me deu a massa molar desse carbono na forma de CO2, que é 44 gramas por mol. E a gente vai comparar para os dois tipos de carro. A gente está falando de combustão do carro movido a etanol e o carro elétrico. Então, quando a gente fala de carros movidos a etanol, que tem massa molar 46 gramas por mol, a gente tem uma média de 2,6 mols de CO2 liberados. E quando a gente tem os carros elétricos, eles emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. E a gente vem aqui. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de quanto? Gente, a primeira coisa que eu gosto de fazer em todas as questões de química é separar os dados que a questão nos forneceu. Então, se vocês observarem, a gente tem dois tipos de veículo. Ele é em etanol, que a questão nos deu massa molar, tá no texto anterior, 46 gramas por mol, tá? E a questão aqui também me disse que ele emite uma média de 2,6 mols de CO2. Então, ele emite uma 2,6 mol de CO2, isso aqui por quilômetro rodado, certo? Então, aqui a gente tem por etanol. E aí, a gente tem o carro elétrico. O carro elétrico, ele emite 0,46 mol de CO2, também por quilômetro rodado. Só que a questão diz que foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas nos dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em o mesmo trajeto de 1.000 quilômetros, certo? Então, se a gente está fazendo um trajeto de 1.000 quilômetros, a gente vai precisar saber quanto de CO2 vai ser liberado nesse trajeto. Então, a gente tem 2,6 são liberados para 1 quilômetro. E se a gente quiser para 1.000 quilômetros, quanto aqui de CO2 que a gente vai ter? A gente vai ter o equivalente a 2.600 mols
de CO2, ok? E no carro elétrico é a mesma coisa, 0,46 mols de CO2 são liberados em 1 km. Em 1.000 km vão ser liberados o equivalente a 460 mols de CO2, ok? A gente tem essas informações. Com isso, a questão continua e diz a quantidade equivalente de etanol economizada. Então, quando a gente fala de carro elétrico, aqui a questão não especificou dizendo que o carro elétrico também precisa de etanol. Mas, se a gente quer a quantidade de etanol que eu economizei, então, teoricamente, eu preciso utilizar uma certa quantidade de etanol para que esse carro elétrico se movimente, certo? E aqui a gente tem a nossa equação. Ó, temos a nossa equação e eu vou simplesmente copiá-la novamente para facilitar a resolução. Aqui a gente tem etanol, tá? Mais 3 moléculas de O2 formam 2 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de água. Com isso aqui, a gente vai fazer uma relação chamada relação estequiométrica, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte. Qual o coeficiente estequiométrico do C2H5OH do etanol? Olha sempre para o valor que tem antes. Se não tem ninguém, simboliza que tem 1. Então, 1 mol de etanol, a gente tem oxigênio, a gente não vai utilizar oxigênio porque não é disso que a questão está falando. E a gente tem CO2, que a gente está falando justamente na emissão dele. Então, a gente vai pegar o coeficiente dele, que a gente vai olhar sempre para o número que tem antes. Então, a gente tem aqui 2. Então, 1 mol de etanol reagem com 2 mols de CO2, certo? Só que quanto a questão quer saber em quilogramas. Então, vamos ver aqui. 1 mol de etanol tem quantas gramas? Ó, 46 gramas. Então, eu posso muito bem dizer que 46 gramas de etanol correspondem a 2 mols de CO2, ok? Então, falando aqui primeiro com o etanol, no etanol a gente libera em 1.000 km 2.600 mols. Então, isso a gente tem aqui 2.600, só para vocês não esquecerem, aqui é mol. A gente vai ter aqui um valor X, que a gente vai fazer a regra de 3. X vezes 2, 2x, 46 vezes 2.600 dividido para 2, a gente vai ter um valor igual a 59.800 gramas de etanol, tá bom? E no caso aqui, a gente vai ter do carro elétrico. No carro elétrico, a gente tem a mesma base. Eu só vou mudar de cor, tá? Mas no carro elétrico, a gente tem a mesma base. Eu vou colocar verde para o carro elétrico. 46 gramas reagem para formar 2 mols. Mas no carro elétrico, a gente só fornece 460 mols de CO2. Então, quanto em gramas aqui a gente vai ter do carro elétrico? Mesma coisa, 46 vezes 460 dividido por 2, a gente vai ter 10.580, certo? Gramas também. Como ele quer em quilogramas, a gente pode transformar aqui em quilogramas, tanto um como o outro. A gente vai ter 59.800 dividido por 1.000, a gente vai ter 59,8 quilogramas. E aqui a gente vai ter 10.580 dividido por 1.000, a gente vai ter igual a 10.000,58 quilogramas. Se a gente subtrair 59,8 menos 10,58, a gente vai ter um valor igual a 49,22 quilogramas. Essa é a quantidade de etanol que foi economizada. Ah, professora, mas eu não tenho aqui 49,22, mas eu tenho um valor bem próximo que é 50 quilogramas. Então, aqui, ó, a questão até me fala, é mais próximo de quanto, tá? Tá falando de proximidade, então a gente pode aproximar.
Então, letra certa, letra A, ok? Segunda questão. A segunda questão diz assim: os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceada de diferentes combustíveis. Primeira coisa que vocês têm que observar aqui nessa questão. A questão me diz que nós temos equações não balanceadas. Se nós temos equações não balanceadas, obrigatoriamente a gente tem que balanceá-las, porque senão o nosso cálculo estequiométrico sairá errado, tá? Então, a gente tem ó, um carbono, ok. 4 oxigênios, a gente vai ter que ter um 2 aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, perdão. 2 oxigênios com 2, 4, aqui a gente coloca o coeficiente 2. 2 carbonos, aqui eu preciso de 2 carbonos. Hidrogênio 2, oxigênio 2 vezes 2, aqui eu vou ter 4, e aqui eu vou ter 1. Então a gente vai ter aqui no oxigênio 5 sobre 2. C2H6, aqui eu vou ter que ter 2 carbonos também. 6 hidrogênios, aqui eu só tenho 2, eu tenho que ter 3. 3 vezes 2, 6. Oxigênios, a gente vai ter aqui 2 vezes 2, 4, com 3, 7. Que a gente vai ter 7 sobre 2. 3 carbonos, eu vou ter que ter 3 carbonos aqui também. 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. A gente vai ter 3 vezes 2, 6. Com 4, 10. Eu vou ter 5 aqui, porque 5 vezes 2, 10. E por fim, eu vou ter aqui carbono 4. E aqui carbono eu vou ter que ter 4 para igualar a quantidade. Hidrogênio 10. Aqui eu tenho que ter 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2 do oxigênio, 8. 8 mais 5, a gente vai ter 13. Então, aqui a gente vai ter 13 sobre 2 de oxigênios, certo? E a gente vem aqui. Considere a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro. A substância que emite mais CO2 é quanto? Eu vou pegar aqui os dois primeiros, metano e acetileno, e vou copiar aqui a reação para vocês, tá? Metano. No metano, a gente vai ter o seguinte: CH4 mais 2 moléculas de oxigênio reagem para formar CO2 mais H2O. E a gente vai ter aqui acetileno. A gente vai ter C2H2 mais, deixa eu voltar aqui para mim ver, 5 sobre 2 oxigênios, vai reagir para formar 2 CO2 mais H2O. Isso que a gente tem. Se a gente olhar também, ali no quadro, ele me dá a informação das massas molares. Metano tem massa molar 16, acetileno massa molar 26. Tá aqui, ó. Esses valores que eu tô falando. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem 16 gramas e aqui a gente tem 26 gramas. E a gente está relacionando com quantidade de emissão de CO2 novamente. Então, 16 gramas de metano liberam 1 mol de CO2. Como ele quer saber 58 gramas, a gente vai fazer uma regra de 3. 58 gramas liberam quanto? X. X vai ser igual a 58 dividido por 16, que vai dar 3,625 mols. Isso é a quantidade de CO2 liberada por 58 gramas de metano. A gente vai fazer a mesma coisa para todas as equações. Então, acetileno. 26 gramas liberam 2 mols. 58 gramas vão liberar quanto? 58 vezes 2 dividido por 26,
a gente vai ter 4,46 mols. A gente já tem a quantidade de CO2 maior liberada por acetileno. Para não tomar muito tempo e a gente conseguir resolver mais questões, vocês vão fazer isso para todas as equações que foram dadas, ok? E aí vocês vão ver que os valores encontrados por todas as outras vão ser menor do que 4,46. Então, a substância que emite mais CO2, consequentemente, é o acetileno, tá bom? Então, letra certa aqui vai ser a letra E, ok? Terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é, de novo, a questão me diz que a minha reação não está balanceada, então temos que igualar quantidades. Me dá massa molares dos elementos em gramas por mol, aqui da prata e do enxofre, e diz assim: utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata é quanto? E aí a gente tem as alternativas. Primeira coisa que a gente deve fazer é balancear a equação. Olha, a gente vai separar os elementos reagentes de produtos e ver a quantidade que a gente tem. Quantos Ag a gente tem? Ó, reagente, 2. Enxofre, a gente tem só 1. E alumínio, ó, enxofre, a gente tem 1. E alumínio, a gente tem 1. Produtos, a gente tem aqui, ó. Ag, temos 1. Enxofre, temos 3. E alumínio, temos 2. Tá igual a quantidade? Não. Então, temos que igualar, tá? Sempre começa com o metal, ó. Ag2, tá vendo? Ag2 aqui nos reagentes. Então, nos produtos eu tenho também que ter 2. Então, coloco o coeficiente 2 aqui antes, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Mudei aqui quantidade. Igualei. Tenho 2 e 2. Alumínio. Ó, alumínio eu tenho 2 nos meus produtos. E no meu reagente eu só tenho 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, alumínio 2. Então, aqui eu vou ter que ter 2 alumínios. Alumínio que eu passo a ter 2, ok? E aí, a gente faz o seguinte: enxofre eu tenho 3 nos produtos. Nos reagentes eu preciso ter 3. Então, eu coloco o coeficiente 3. Esse método é chamado método de tentativas e erros. Quando a gente coloca um 3 aqui, a gente ó, tem 3 vezes 2 do enxofre, 3 vezes 1 do enxofre, 3. Igual é a quantidade. Só que eu multiplico aqui também, ó, 3 vezes 2 do Ag, 6. Então, aqui ao invés de 2, eu vou ter 6, tá? E aí, eu preciso igualar a quantidade, ver se tá tudo igual. Ag, ó, não tá igual. Então, aqui eu preciso apagar e dizer que eu preciso ter 6 aqui. Então, agora sim. 6 pratas, 3 enxofres, 3 enxofres. E alumínio 2, alumínio 2. Então, o coeficiente vai ser 3, 2, 1 e 6, ok? E aí, a gente vai fazer aqui a nossa relação, tá? Vou repetir aqui a equação. A gente vai ter 3Ag2S mais 2 alumínio, reagindo para formar Al2S3 mais 6 Ag. De quem a questão está se referindo? Gente, eu quero saber a massa de prata metálica que será regenerada na superfície do objeto que contém 2,8 gramas de Ag2S. Então, as substâncias que eu quero são essa, Ag2S, sulfeto de prata, e a prata. Então, o restante eu não preciso olhar, eu só preciso olhar para eles dois. E aí, quando a gente olha para os dois, a gente tem que fazer a relação estequiométrica.
Relação estequiométrica nada mais é do que olhar para o número que vem antes da minha substância. Então, eu vou dizer ó, que 3 mols de Ag2S reagem com 6 mols de prata. Isso é a relação estequiométrica, que corresponde à quantidade em mols, tá? E aqui, a questão me deu massa molar, certo? Que é gramas por mol. Então, 1 mol de substância tem essa quantidade em gramas, certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, prata, Ag. Ag tem quantas gramas para 1 mol? 108. Mas quantos mols eu tenho? 6. Então, eu faço 6 vezes 108. Ag2S, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Ag2S. A gente vai olhar o seguinte. Olha a prata a massa do Ag. 108. Quantos Ag eu tenho? 2. Então, eu vou multiplicar. 108 vezes 2, certo? E a gente vai ter aqui mais enxofre, que tem massa 32. Somando aqui, 2 vezes 8, 16. 6 vai 1. Aqui a gente vai ter 216 mais 32. A gente vai ter 248, certo? Então, essa é a massa molar do sulfeto de prata. Então, a massa molar de 1 mol de sulfeto de prata é 248. Só que quantos mols eu tenho? 3. Então, eu coloco 3 vezes 248. Se a gente resolver isso para ficar mais simples, ó, a gente vai ter o seguinte. 3 vezes 248, a gente vai ter 744 gramas. Reagem para formar 6 vezes 108, 648 gramas também. Só que a questão quer saber um objeto que contém 2,48. Então, aqui, ó, 2,48 gramas vão produzir quanto de prata? X. A gente faz uma regra de 3. 2,48 vezes 648 dividido por 744. A gente vai ter um valor igual a 2,16 gramas. Sendo assim, a nossa letra certa, letra D de dado. Estão gostando, gente? Tá entendendo? Vamos resolver aqui a questão de número 4. E a questão de número 4 diz o seguinte. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição e, em razão disso, quando é representada sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo que a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera em gramas é mais próxima de quanto? Eu quero que vocês observem o seguinte. Nessa questão, apareceu porcentagem. Então, quando aparece porcentagem, a gente sempre vai fazer essa relação, tá? O que a gente produziu é 100%, mas quanto por cento a gente tem? No caso aqui, 90%, certo? Então, nós temos uma relação estequiométrica que envolve porcentagem, tá? Tá falando da queima completa de 100 gramas de carvão. Gente, queima é combustão. E toda e qualquer combustão, a gente vai ter sempre a mesma reação. É sempre substância mais oxigênio formando CO2 e água. Quem é a minha substância? Carvão. E carvão é formado por carbono. Carbono mais oxigênio forma sempre CO2 mais H2O. Sempre assim, tá? E aí a gente tem o seguinte, que a massa molar do carbono, a questão me deu 12 gramas. 12 gramas de carbono reage para formar quanto de CO2? Então, a gente vai ver aqui, ó.
Se o carbono tem massa 12 e o oxigênio 16, então 12 mais 2 vezes 16, a gente vai ter 44 gramas, certo? Só que quanto a gente está queimando? 100 gramas de carvão. 100 gramas aqui vão liberar quanto? X. 100 vezes 44 dividido por 12, a gente vai ter 366 gramas de CO2 liberado. Só que isso é tudo que seria liberado. Era se tudo que a gente tem fosse carbono. E a gente não tem carbono, a gente tem carvão antracito. E a questão me diz que esse carvão antracito, ele só possui 90% de carbono. Então, isso seria se tudo que a gente tem, tudo que a gente queimou fosse carbono. Só que a gente não queimou 100% de carbono, a gente só queimou 90% de carbono. Então, quanto realmente de CO2 a gente liberou? 366 vezes 90 dividido por 100, a gente vai ter 330 gramas de CO2 foram liberados. Então, assim, nossa letra certa, letra D. E como de costume, sempre falta uma questão, tá? Vou deixar essa aqui para vocês fazerem e coloco a resolução, a resposta no final, tá bom? Espero ter ajudado vocês, certo? Refaçam essas questões, gente, pegam elas, ficam fazendo de novo. Essa é a melhor maneira de vocês conseguirem entender realmente cálculos estequiométricos. Outro ponto que eu queria falar é porque se vocês observarem, nas questões que falam em cálculos estequiométricos, sempre envolve muito a emissão de CO2, tá? Porque é um grande poluente e não tem como a gente dissociar, hoje em dia, por mais que estejamos vivendo uma pandemia, o contexto ambiental. Porque o desmatamento da Amazônia está aí, eles estão desmatando cada vez mais, estão fazendo mais queimadas e com isso libera mais dióxido de carbono na atmosfera e assim o nosso planeta vem sofrendo mudanças climáticas perceptíveis por qualquer pessoa, certo? Então, não tem como, são questões que vão aparecer com frequência, não vão acabar porque não é um tema que passou, é um tema atual, tá? Então, peguem essas questões, refaçam, tentem resolver a quinta questão. E eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a próxima aula.